Os jogadores do Inter se reapresentaram nesta terça-feira no CT Parque Gigante para dar início à preparação visando o confronto do próximo sábado contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, onde o Inter pode buscar de novo uma vaga no G4 da competição nacional. Nesta atividade, a ausência ficou por conta dos dois primeiros volantes, Fernando e Rômulo, que viram dúvidas para os confrontos que chegam por aí, do Galo e também contra a equipe do Flamengo. Dorival Júnior esteve no Clássico Grenal pela CBF, representando a seleção brasileira, e fez boas observações a respeito de Alan Patrick e de Vitão, jogadores que podem aparecer na seleção brasileira ainda neste ciclo de 2024 e 2025. A gente fala também a respeito de Alexandro Bernabei, que tem uma reunião chave marcada entre Inter e Celtic para os próximos dias, e em meio a isso vai se manifestar em entrevista coletiva no CT Parque Gigante para falar sobre o seu momento e desejo de permanência. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 22 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante. O Internacional se preparando, iniciando a preparação para enfrentar o Galo Mineiro neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Galo que venceu o River Plate por 3-0 pela Copa Libertadores da América e, claro, está com foco total nas Copas. A Libertadores, onde agora deu um passo importante para a grande final, e a Copa do Brasil, onde começa no outro final de semana a disputar esta competição, a final da competição contra a equipe do Flamengo. Tendência de time reserva do Galo, mas o Inter já começa a sua preparação. Fernando e Rômulo não treinaram nessa atividade de terça-feira. O Fernando, inclusive, pode ser preservado, já que vinha retornando de lesão, jogou o Clássico Grenal. Não treinou nessa terça-feira. Já o Rômulo, ele teve e saiu do Grenal com dores, mas segundo ele mesmo, foram cãibras nas duas pernas, algo que é facilmente recuperável. Então, se o Fernando não jogar no sábado, vai poder jogar o Rômulo, sem maiores problemas. E ao longo da semana, o Roger vai ir dosando a carga de treinamentos desses jogadores para definir quem vai começar jogando lá em BH contra a equipe do Galo. Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre uma mudança que pode acontecer no time titular do Internacional, que é a entrada de Bruno Tabata na vaga de Gabriel Carvalho. Uma mudança que o campo está pedindo. Pela maneira que o Bruno Tabata vem entrando, pela maneira que ele jogou no Clássico Grenal, entrou muito bem, foi importante e deve assumir uma vaga de titular já a partir deste sábado contra o Atlético Mineiro. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, só vim aqui no canal e conferir, tá? Mas é a principal mudança que deve acontecer no time treinado pelo técnico Roger Machado. Ainda em relação ao Grenal, algumas situações repercutem, tá? Uma pauta muito repercutida nessa terça-feira é de seleção brasileira, porque a gente teve lá no Beira-Rio a presença do Dorival Júnior, que esteve junto com o Rodrigo Caetano, o Dorival Júnior técnico da seleção brasileira, Rodrigo Caetano diretor de seleções, e eles estiveram lá representando a CBF em função deste ter sido o primeiro Grenal pós-enchente. E estiveram no Grenal acompanhando em loco essa partida representando a CBF. E claro que o Dorival Júnior faz as suas observações técnicas a respeito de jogadores que podem estar em um ciclo de seleção brasileira. E existem dois jogadores do Internacional que estão nessa mira. O primeiro é o Alan Patrick, que há muito tempo é cotado para a seleção brasileira, por ser um dos principais camisas 10 do país, uma posição que está carente no futebol brasileiro. É verdade que agora o Neymar volta de lesão e isso dificulta um pouco a possibilidade de convocação do Alan Patrick, é mais um jogador que é dono dessa posição na seleção brasileira, mas o Alan Patrick está no radar. E outro que tem bem mais chance, e este deve ser convocado em um futuro próximo, é o zagueiro Vitão, que fez uma atuação exuberante no Clássico Grenal de número 4-4-3. Foi observado por Dorival Júnior, é monitorado pela comissão técnica da seleção brasileira e em breve pode estar sim sendo convocado para vestir a amarelinha, porque está já há algumas temporadas com um nível bastante consistente e vem jogando muito nas últimas partidas pelo Internacional, tá? Alan Patrick e Vitão são os caras na mira de Dorival Júnior entre os atletas do Internacional que foram acompanhados pelo treinador da seleção brasileira. Uma outra informação importante envolve Alexandro Bernabei.
A informação é do Tomás Rames, do GE. Globo, de que o Inter tem marcada uma reunião com o Celtic da Escócia para tentar elucidar a situação de Alexandro Bernabei, lateral esquerdo que tem contrato de empréstimo até o final dessa temporada. O Inter busca a renovação desse contrato de empréstimo. Já teve algumas sinalizações positivas por parte do clube escocês. E o Inter tem muito otimismo de que vai conseguir resolver esta situação. Entretanto, precisa, de fato, fechar isso. E nesta semana uma reunião deve acontecer com o Celtic. E isso pode avançar na permanência de Bernabei para a temporada de 2025, algo que o Inter quer anunciar, inclusive, com uma certa pressa, talvez antes do término do Campeonato Brasileiro. Seja por uma renovação de empréstimo, ou seja por uma compra definitiva, o Inter negociando, o valor que está fixado é de 9 euros, mas se o Inter oferecer 4, leva, compra. Tendo como base que o Inter vendeu o Igor Gomes por 5, talvez seja um negócio que dê para fazer. Ou o Inter compra um percentual menor do jogador por um valor menor, é uma possibilidade também, que existe dentro deste contexto, tá? E em meio a tudo isso, o Alexandro Bernabei vai falar, porque o treinamento dessa terça-feira será com os portões, dessa quarta-feira, será com os portões abertos no CT Parque Gigante. E o Alexandro Bernabei concederá a entrevista coletiva antes da atividade. Vai falar sobre o seu momento, vai falar sobre o Clássico Grenal, vai falar sobre o Inter no Campeonato Brasileiro e, claro, que vai falar sobre a sua possibilidade de permanência no Inter, no futebol brasileiro, o seu desejo, como está a situação com o Celtic, e ele vai estar publicamente falando sobre tudo isso. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nesta quarta-feira temos jogos pela Libertadores, o Botafogo enfrenta a equipe do Peñarol, e temos também pela Champions League. Por exemplo, City e Sparta Praga, odd do City 1.09. Atalanta contra Celtic, odd do Atalanta 1.44. E pela Libertadores, Botafogo e Peñarol, odd do Botafogo 1.41. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!